Amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez juntos para compartilharmos uma palavra esta que servirá para a nossa reflexão como verdadeiros filhos de Deus, que fazemos parte da família de Deus. Graça e paz a vós todos, que este final de dia continue sendo o dia abençoado que Deus já te deu antes dele começar. Porque é assim que cremos, é assim que vivemos, pois andamos por fé, e é assim que nós tomamos posse de tudo quanto Ele já fez por cada um de nós. Eu quero hoje falar sobre família. E quero colocar um tema, porque lá naqueles lugares que eles chamam de igrejas, que você sabe que não é, lá são templos religiosos, que eles denominam como igreja. Eles dizem que lá eles são uma família. E eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Se lá eles são uma família, como eles dizem, eles estipulam uma taxa ou um percentual de 10% ao mês trabalhado de cada um dos seus membros, para que contribuam em cada reunião com ofertas que eles denominam de coletas, para o sustento da obra de Deus. Isto, segundo eles. E esse sustento da obra de Deus não é bem assim. Até porque os membros daquela família, vamos dizer assim, eles não são beneficiados quando necessitam, quando precisam. Eles alegam que as ofertas tiradas, que os dízimos dados, são para as despesas mensais de cada uma dessa instituição. Pagamento de água, de luz, de funcionários, né? Que algumas delas têm funcionários. E algumas até pagam, mas a maioria vivem do trabalho doado de cada um dos irmãos que compõem esta organização. Querido, como igreja, somos uma família bem constituída. E como igreja, nós nos reunimos em todos os lugares. Aonde nós estivermos, nós estamos reunidos como igreja. Daí que nós não precisamos frequentar esses lugares, como muitos frequentam. E como muitos acreditam que se você não fizer parte de uma instituição evangélica, você não é salvo. Jesus voltando, né? Porque eles aguardam, eles esperam o arrebatamento coletivo. Então Jesus voltando, como eles esperam, você que não aceitou Jesus, você que não se batizou, você que não ceiou, você que não se tornou membro dessas instituições, você não é salvo. É isso que é ensinado nesses lugares. Então, em uma família, os filhos não pagam tributos. Eles vivem para o lar e entre eles há uma compreensão total. Quem é pai sabe disso do que eu estou dizendo.
quem tem uma família constituída, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você se casa, forma-se um casal, daí que vem os filhos, e você, como provedor dessa família, você trabalha, vive do suor do seu rosto, fica bem claro isso, do suor do seu rosto, e você sustenta a sua família, a sua esposa e todos aqueles membros desta família que agora você constituiu. Desde o nascimento até o dia em que o filho ou a filha se casam para constituir uma outra família, deixam o seu lar. E nenhum pai faz isso, esse investimento, esperando um retorno, ou querendo que os seus filhos ou a sua esposa trabalhem para que venha lhe restituir todo aquele investimento que ele fez como provedor do lar. Então, em uma família há uma compreensão total, todos amam a família e se sustentam automaticamente, espontaneamente com entendimento. E é o que não existe nesses lugares. Porque lá a contribuição do dízimo não é facultativo. Você é obrigado a dar, por mais que eles dizem que não, como alguns que chegaram a ir até a justiça. Quem acompanha a internet entende e sabe do que eu estou falando. E lá diante do juiz, o pastor presidente, ele disse que lá na sua instituição, na sua igreja, ele não obriga ninguém a dar dízimo. E existem outros vídeos gravados que a primeira coisa que eles fazem quando recebe alguém de uma igreja indo para outra é perguntar: você é dizimista? Quando vai consagrar aspas, eles perguntam: você é dizimista? Eu passei por isso. A minha esposa foi chamada e perguntou: seu marido é dizimista? Você concorda que ele seja dizimista? Porque se assim não for, você não pode ser obreiro, você não pode trabalhar aspas na obra de Deus, na obra do Senhor. Você tem que ser, é um dos pré-requisitos nesses lugares para que você possa ter uma acessibilidade, digamos assim, a todos os trabalhos daqueles lugares, é você ser dizimista. E eles estão sempre nos púlpitos da igreja falando sobre o dízimo. Há igrejas que antes de recolher as ofertas, se ler um versículo isolado, de preferência no Antigo Testamento, e sugestionam as pessoas a contribuir. As pessoas são sugestionadas a contribuir. E no final do mês, ou no início do mês, entregarem os seus dízimos. Então, numa família constituída com entendimento, o dinheiro não ocupa o primeiro lugar. Eu acho até que se tem um templo desse, tem as suas despesas, reúne-se os irmãos e diz assim: ó, a conta de luz foi R$1.000, vamos tirar aqui uma oferta para pagar a conta de luz. Ó, a água foi R$500, tira-se uma oferta para pagar a água. Se é alugado, tira-se oferta para pagar o valor do aluguel. Mas não é assim que funciona. É sem limite. O superávit é muito maior em relação a despesas. Se gasta A e se recolhe Z. Olha a distância de A até a Z. E de A até a Z, esses dinheiros são investidos nos seus próprios líderes, dando a eles uma sustentação de pessoas ricas. Então, no lar, uma vez que o dinheiro não ocupa o primeiro lugar, uns contribuem com um serviço. Mas a quantia é a própria necessidade se o lar necessita mais. Há uma coerência
há um entendimento. Os membros da família responsavelmente contribuem com mais, de acordo com a necessidade para o crescimento e o desenvolvimento daquele lar, caso seus filhos trabalhem, ou a sua esposa trabalhe ajudando o seu marido. Mas não há uma taxa exata para se contribuir. O provedor, ele não estipula isso. Eu sou provedor até hoje, eu fui provedor quando as duas filhas minhas, que hoje são casadas, moravam comigo. Nunca estipulei. E nem tampouco nunca elas, quando começaram a trabalhar, tiraram do seu sustento e investiram, porque eu sou o provedor. E fiz isso com muito amor, com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação. Porque é assim que funciona. Eles amam o lar e mantêm com alegria a sua subsistência. É assim que o verdadeiro provedor que ama a sua família, que ama o seu lar, que constituiu a sua família, se comporta. Então, nesses lugares, nos templos, que eles chamam de igreja, eles estipulam uma taxa de 10% mensal. Mas as ofertas tiradas a cada reunião. Eles não passam uma reunião sem que se tire oferta. Se forem 10 reuniões durante o dia, são 10 ofertas tiradas nesses lugares. Costumam, a maioria, caso alguém tenha uma necessidade, fazer uma segunda oferta. Quando alguém procura o líder e diz, eu estou precisando de comprar um remédio, o meu gás acabou, caso eles ajudem, eles fazem isso. Irmão, nós vamos tirar uma segunda oferta para ajudar um dos nossos irmãos que está necessitado. É assim que eles fazem. Interessante é que o dízimo e as ofertas são tiradas para tal obra de Deus, obra do Senhor, aspas, como eles dizem. A verdade é que eles não vivem como uma família. E lá há culto de famílias. Olha nas placas do lado de fora e você vai ver lá na relação, culto de consagração, culto de oração, culto da família. Tem denominações que todas as quinta-feiras é denominada como culto da família. E muitas das vezes eles não vivem bem em casa. E lá eles ensinam, lá eles pregam e falam sobre família, quando na verdade eles não vivem bem em família. Queridos, é muito sério isso. É muito sério, é muito mais sério do que você possa imaginar. As pessoas estão vivendo de aparência. Pregando uma coisa e vivendo outra. Dizendo uma coisa para as pessoas, mas vivendo uma outra. E não aquela que na verdade deveria viver. Por isso que o Cristo Nazareno, nos seus dias, chamavam eles de sepulcro caiados, de hipócritas e demagogos que viviam pela aparência. As lideranças medem mais seus membros pela contribuição material do que por qualquer outra coisa. Nesses lugares, quem mais tem estudo tem um valor maior, quem mais contribui tem um valor maior. É assim que lá funciona. Se você frequenta todas as atividades nesses lugares, você tem um valor maior. Eles não tratam todos de forma igual. E no corpo, nós somos uma unidade. Ninguém é mais do que ninguém. Assim como no nosso corpo físico, os olhos, o nariz, a boca, os braços, a perna, todos os órgãos têm as suas importâncias, mesmo em funções diferentes. Todos são iguais, todos são importantes para o bom funcionamento do corpo. É assim que deveria ser lá naqueles lugares, mas não é. Não é assim que lá acontece. O tratamento é diferenciado. Os líderes tratam as pessoas de forma
diferenciada. E assim, muitos ali também vão aprendendo a fazer tais como seus líderes fazem. Há grupos, quando há festa, as pessoas são selecionadas, o convite não se estende a todos. Há subgrupos, há divisões nesses lugares. E eles ainda chamam esses lugares de casa de Deus. E diz que Deus está ali, que aquilo ali é templo aonde Deus habita. O templo da habitação de Deus somos nós. Deus é espírito. E ele habita no nosso espírito. E no nosso espírito ele testifica que somos filhos de Deus. Esses lugares não é e nunca foi casa de Deus. Eles se baseiam em textos isolados da Bíblia para tentar convencer as pessoas que aqueles lugares, na verdade, é casa de Deus. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, irmãos, o templo de Jerusalém existia, era a casa do tesouro, era o templo que eles precisavam, deveriam frequentar. E eles frequentavam. Por isso que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. Porque a glória de Deus, a presença de Deus não se manifestava em todos os lugares. Então lá no templo havia o lugar aonde Deus se manifestava. Havia lugar que só os sacerdotes podiam entrar, nenhum outro podia. Era olho por dente, dente por olho. As pessoas eram fulminadas, caso necessário fosse. E então eles trazem todas essas coisas da antiga aliança, da lei de Moisés para os nossos dias e chamam esses lugares de casa de Deus. O Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, ele fez de cada um de nós o templo da sua habitação, porque ele é Espírito, ele é Deus e habita em cada um de nós, e então por ser Espírito, nós o adoramos em qualquer lugar. Um dos pré-requisitos para tal consagração, como eu já disse, tal título, é a contribuição do escolhido. Se não der dízimo, ele nunca vai receber o título. Numa família, quando um dos seus membros tem um problema financeiro e não pode ajudar em nada, em determinado mês ou ano, os irmãos simplesmente entendem e amam-no do mesmo modo. Há amor entre eles do mesmo modo. Não há uma pressão. Agora você pega suas coisas e vai embora. Ou você diz, você não pode comer de tudo porque você não está podendo contribuir. Não, numa família constituída essas coisas não acontecem, porque o pai, o chefe da família, é o provedor. Se alguém tiver ali que fazer algum esforço maior, um sacrifício maior, quem faz é o pai. Às vezes ele trabalha em 2, 3 empregos, ele faz hora extra, mas ele provê o sustento para a sua família. Nos templos chamados de igreja, isto não acontece. Se um dizimista ou ofertante deve mais do que ganha, mesmo assim ele tem que dar os 10%. E as ofertas, caso contrário, ele é visto como ladrão, porque segundo eles, estão roubando a Deus. Porque é assim que esses líderes veem os seus membros, aqueles que não são dizimistas, segundo eles, estão roubando a Deus. Mas eles esquecem que os verdadeiros roubadores são eles, que roubam as pessoas em nome de Deus. Quando na verdade eles deveriam trabalhar, comer do suor do seu rosto, para que não
seja pesado ao seu irmão. Foi isto que Paulo, o apóstolo da graça de Deus, nos ensinou. Trabalhe noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. Eu pergunto, isso está certo? Isso está certo? Você tirar 10% de cada um dos membros dessas instituições, isso está certo? Isso é correto? Quando muitos ali tiram os 10% e não tem o suficiente para chegar até o final do mês, para pagar despesas importantes e que muitas das vezes, sabe o que acontece? Leva alguns deles furtarem energia, furtarem água, furtarem tal da net, da internet e assim por diante. Isto é quando não vão para a mão dos agiotas. Pegar dinheiro emprestado, pagar 30%, 40% para que possam sobreviver. Eu pergunto, será que isto agrada a Deus? Será que isto agrada ao Pai? E essas pessoas estão fazendo isso como se fosse uma família em nome de Deus. Querido, você é filho de Deus. E o Pai não cobra tributo dos filhos. O Pai não cobra tributos dos filhos. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos. Receba isso, toma posse disso. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu sempre que encerro essas mensagens, eu clamo, Abba, 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 Pai, que é o Espírito do Filho de Deus, enviado aos nossos corações, para que possamos clamar, Abba, Pai, Abba, Pai, assim que já não são mais escravos, mas filhos. E se és filhos, também são feitos herdeiros por Deus. Viva isso. Toma posse disso. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Através do seu Filho. Querida, através de Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos incircuncisos, não foi através de Abraão, não foi através de Jacó, não foi através de Moisés, de Malaquias. Paulo, pelo contrário, trabalhava, tinha uma profissão, ensinou que se deve trabalhar noite e dia para não ser pesado a ninguém. Ao que ele escreve aos irmãos em Tessalônica, no capítulo 3, versículo 8, segunda epístola, olha o que Paulo diz. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Cães gulosos, que comem do suor do rosto dos outros, coma do suor do seu próprio rosto, vá trabalhar para o seu sustento, não faça desses lugares o seu sustento. Trabalhe noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. Se os irmãos desses lugares, eles podem servir, ou eles podem, como vocês dizem, servir a obra, por que vocês também não podem? Se eles trabalham, se eles têm os seus empregos, se eles saem pela madrugada, de manhã chegam à noite, por que vocês não fazem o mesmo? Vocês não se dizem, você não se diz que é uma família? A família não se comporta desta forma, não se comporta desta maneira, um explorando o outro. Muitos dizem assim, sabe, para justificar o dízimo. Abraão e Jacó viveram no tempo da graça e deu o dízimo. Eles dizem isso
para tentar justificar que o dízimo não era só na lei, como Malaquias 3 diz. Mas eles esquecem que Abraão deu o dízimo do restolho, daquilo que sobrou dos despojos de guerra. Foi daí que ele deu o dízimo. E eles fizeram isso espontaneamente. Eles fizeram isso porque foram antes abençoados. E assim quiseram fazer. Como qualquer pessoa pode tirar do seu ganho, não um percentual estipulado, 10, 20, 30, 40, ele pode até dar tudo se ele quiser dar, mas para os necessitados, para aqueles que precisam, para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que estão passando dificuldade. Sim, essa é a verdadeira obra de Deus. Mas eles esquecem que Abraão também possuía concubinas e sacrificou vítimas sobre o altar. Vocês esquecem disso? Vocês usam o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, mas vocês esquecem que Abraão possuía concubinas e que sacrificou vítimas sobre o altar. Abraão, queridos, não está com a palavra final para a igreja que somos nós, não esses lugares que vocês chamam de igreja, mas para a igreja que somos nós. Não é Abraão que está com a palavra final. Para a igreja que somos nós, é sim Paulo, o apóstolo da circuncisão. O apóstolo do Evangelho da graça de Deus. Esse sim é quem tem a palavra final para nós. Sabe por quê? Porque ele recebeu toda a revelação do Evangelho da graça de Deus, dada diretamente pelo Cristo ressuscitado. Este sim tem a palavra final. Então esses templos, chamados de igrejas, não estão autorizados a exigir dízimo dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, pare com isso. Deixe de dizimar. Invista em você, invista na sua família. Quantas das vezes seus filhos precisaram de roupas, de alguma coisa, e você não fez? E não faz? Mas pega 10% do que você ganha e entrega na mão desses cães gulosos. Invista na sua família. Viva com conforto. Compra o contrafilé, a picanha. Compra um ar-condicionado nesse calor de não sei quantos graus. Viva em conforto, você e a sua família. Invista na sua família. Invista no próximo que precisa, que necessita. E você sabe daqueles que precisam e necessitam. Ajuda eles com uma quantia, com uma cesta básica, enfim, você sabe fazer isso, mas só não fazem porque eles não deixam. Querido, você é guiado e dirigido como filho de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Foi isto que Paulo disse escrevendo aos Romanos. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que por lei obrigam os filhos de Deus a dizimar, rouba-lhes, engana-os. Eles estão errados em exigir que se dê o dízimo. O dízimo era para que as 11 tribos levassem a casa do tesouro, para que lá houvesse mantimento, porque a tribo de Levi foi separada para cuidar da parte espiritual do povo de Deus, da nação de Israel. Você não é judeu. Você não é israelita, e nunca foi. O templo foi destruído, ele já não existe mais. E então, eles estão errados em exigir que se dê o dízimo. Deus não vai te amaldiçoar, praga alguma chegará à tua vida, se você não fizer isso, porque eles lá dizem que o devorador vai fazer uma devassa na sua vida. Eles jogam maldições. Eles só abençoam aqueles que dizimam, aqueles que ofertam. Quem não oferta e quem não dizima não são abençoados. Aspas, né? Porque eles não têm poder de abençoar. Só Deus pode abençoar.
Quando as minhas filhas me tomam bênção, eu digo, tu és uma abençoada. Porque Deus já abençoou. Você, como filho de Deus, és um abençoado. Assim como numa família, o pai não exige nada dos seus filhos, nada daqueles que ali vivem. Eles não têm que contribuir, porque o pai é o provedor. Deus, o autor da criação, que criou tudo e todas as coisas, dono do ouro, da prata, de tudo. Ele é soberano, ele é único, ele te constituiu também herdeiro por meio de Cristo Jesus. Você é herdeiro de todas as coisas. Então, para encerrar, Paulo chamou um dos principais do judaísmo. Cristo chamou, o Cristo ressurreto, hein? Não foi o Nazareno, não. O Nazareno chamou os 12, os apóstolos da incircuncisão. Mas o Cristo ressuscitado chamou um dos principais do judaísmo, que conhecia como ninguém a velha aliança. Ninguém conhecia a velha aliança mais do que Saulo de Tarso, para que ele fosse o filtro. Sabe para quê que o Cristo ressuscitado chamou ele? Para que ele fosse o filtro para nós do Evangelho e da graça de Deus. O filtro foi Paulo. Ele deixou as suas epístolas. A revelação, quem recebeu diretamente do Cristo ressuscitado para nós, para aqueles que vieram depois da cruz, foi Paulo. Os outros eram chamados apóstolos da incircuncisão. Foram chamados para pregar aos judeus, ao povo dele. E assim o Cristo Nazareno o fez. E cumpriu tudo como deveria cumprir. E ao terminar, ele encerra dizendo, está tudo consumado. Tudo consumado. E agora não há mais judeus, nem cita, nem bárbaros, nem gregos. Há um povo só. Hoje nós somos o povo de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Viva como filhos de Deus. E somos criticados porque pregamos esse evangelho. Somos chamados de herege porque pregamos esse evangelho. Ontem muitos me criticaram porque o tema da mensagem foi: não adianta, todos nós vamos para o inferno. Eles não ouvem a mensagem até o final, eles julgam pelo tema. E ontem eu recebi muitas críticas, algumas até pessoalmente, dizendo, ele falou que todos nós vamos para o inferno. Eu não vou para o inferno. Eu não vou para o inferno. Vai sim para o inferno, porque é o que eu disse na mensagem de outro. Escute até o final, porque inferno quer dizer sepultura. Só que os religiosos usam esta palavra inferno para intimidar as pessoas. Usam esta palavra inferno como um lugar de fogo ardente, aonde irão todos aqueles que a rejeitarem a Cristo como Salvador. É assim que eles pregam, é assim que eles ensinam. Esse lugar não existe. Esse lugar não existe. O lugar que existe para os filhos de Deus é o céu. É o céu. E quando morrermos, assim como as nuvens aparecem no céu e se dissipam, segundo Jó 7:9, todos nós vamos para o lugar dos mortos, que é a sepultura. Mas o espírito volta para Deus, num corpo glorioso, e assim vive para sempre com ele. Nós cremos no arrebatamento individual de cada um, não no coletivo, porque muitos estão esperando. Dizem que irão ressuscitar. Carne e sangue não herda o céu. Se o Espírito habita nesse templo de carne, por que vamos morrer e depois ele vai ressuscitar, né? Essa pessoa que morreu, né, na sua carne, e transformar essa pessoa num corpo e ir para o céu. Se o que vai para o céu é aquilo que de lá veio, o corpo, a matéria, veio do pó da terra.
quando a sua mãe te concebeu. E isso volta para o pó da terra. Quando você nasce, o Espírito que estava com ele vem e ele passa a estar nesse corpo, nessa matéria. E quando você morre ou eu morro, esse Espírito volta para Deus, para o lugar de onde veio. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, para a nossa família. Somos uma família bem constituída. Vivemos como família, como igreja, e nos reunimos em todos os lugares. E assim vamos crescendo, entendendo qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para o louvor da sua glória. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.